Amém, glória a Deus. Quero compartilhar com vocês agora uma porção da palavra do Senhor e uma linha de reflexão para a gente trabalhar. Convido você a abrir sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Nós leremos do verso 1 até o verso 3. Colossenses, carta que Paulo escreveu à igreja em Colossos. Colossenses, capítulo 2, do 1 ao 3. Paulo diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, ou seja, quem não me conhece pessoalmente, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Esse mistério de Deus é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Nós temos esses entendimentos quando Paulo escreve essa carta, e é muito interessante Paulo entendendo que é necessário registrar a luta que ele tem empenhado, a luta que ele tem desenvolvido, para que a igreja ela tenha algumas realidades, que vivencie algumas realidades. E esta luta de Paulo, ele tem mantido uma luta, ele tem vivido em luta, para que a igreja, em primeiro lugar, pelo menos algumas razões aqui da luta de Paulo, é que a igreja seja confortada, que a igreja ela encontre consolo. E ao mesmo tempo, esse consolo, em segundo lugar, é que a igreja esteja vinculada em amor, esteja uma igreja junta. Nós pregamos isso no dia 23, domingo retrasado. Falamos sobre a amizade, uma igreja amiga, uma igreja que se ama. Mas em terceiro lugar, Paulo fala que essa igreja deveria ser rica. Paulo está trabalhando, está lutando, está tendo um empenho de guerra para que essa igreja seja uma igreja rica. Interessante essa briga de Paulo, essa luta de Paulo para que a igreja seja uma igreja rica. Mas rica em quê? Que ela tenha toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Esta frase é extraordinária. Que a igreja seja rica de toda convicção, toda riqueza de convicção de entendimento. E o alvo disso, quando nós temos essa riqueza, toda essa riqueza, desta convicção de entendimento, é para que nós possamos compreender o mistério de Deus, que é Cristo. E esse Cristo, nele, estão todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Então eu estou lutando, eu tenho uma luta empreendida, para que vocês possam chegar até onde existe todo o tesouro em Cristo, para que assim vocês sejam ricos de todo conhecimento, de todo entendimento. É jóia essas expressões e essas totalidades que Paulo usa, né? Quero que vocês tenham toda a riqueza e que vocês conheçam Cristo, em quem reside todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Essa igreja, nesta época, ela estava enfrentando uma tentação, uma luta muito grande com o gnosticismo. E o gnosticismo era uma linha filosófica, religiosa, que juntava conceitos judaicos, cristãos e pagãos. E uma das características do gnosticismo é que a salvação, o homem conseguia se salvar mediante o conhecimento. Era mediante o conhecer que o homem era salvo, o homem se tornava homem de fato. E assim eles tinham vários movimentos estranhos, como o ascetismo, uma vida ascética. Uma vida ascética é aquela que se reserva para pensar. Um exemplo do ascetismo, um tipo de ascetismo, é o monastério, é uma vida monástica. Porque o mundo é ruim, o ser humano é ruim, então para a gente alcançar um nível espiritual, então a gente é melhor se afastar do que é mal, e no afastamento do mal, tentando compreender o bem, a gente consegue encontrar um caminho, e esse caminho é um caminho de vida, um caminho de salvação.
É bem confuso. Mas isso era uma das linhas do gnosticismo. Eles acreditavam que toda matéria é ruim, o corpo é mau, o espírito é que é bom. Tinha culto a anjos, eles cultuavam anjos. E você vai ver isso na carta aos Colossenses. Paulo cita isso, né? Por isso que o apóstolo Paulo ele escreve esta carta tentando fazer com que essa igreja ela seja rica, absolutamente rica e totalmente rica, naquele aonde reside todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, eu não sei, eu acho que nós não temos tantas pressões gnósticas, mas nós temos pressões do não pensamento. Enquanto o gnosticismo era fazer com que as pessoas pensassem, nós estamos numa época do analfabetismo intelectual. A gente está numa geração de pessoas que estão sendo programadas para não pensar, apenas para agir, para reagir, mas sem pensar. Nós temos a geração do Ctrl-C, Ctrl-V, que não pensa mais, são manobradas, são fáceis de serem induzidas, seduzidas, porque elas não refletem, não pensam. Enquanto nesta época que a igreja estava sendo seduzida para pensar de forma diferente, claro, do Evangelho, hoje nós sofremos pressões para não pensarmos. Alguém vai pensar por nós e dizer para a gente para onde a gente deve ir. Então, por isso que é uma geração frágil, fraca, porque ela não pensa como deveria pensar, e ela é uma geração muito, muito distante de uma geração que pensa, que raciocina. Entende? Por isso que Paulo fala, e é nessa frase que eu queria destacar, eu quero que vocês tenham forte convicção de entendimento. Por isso que Paulo fala a uma igreja para que eles pensem, para que eles raciocinem, para que eles cheguem a conclusões de vida. Por isso que no versículo 4, Paulo diz, para que vocês não sejam arrastados por qualquer raciocínio falso e fraudulento, mas para que vocês tenham essa forte convicção. É na convicção que a gente não se desvia, é na convicção que na necessidade a gente não abre mão da fé, é pela convicção que a gente morre pelo Evangelho. Pessoas só morrem pelo Evangelho se tiverem convicções, irmãos, senão eles desistem. Entre o meu filho com fome e eu roubar, o meu filho vai ficar com fome, porque a minha convicção não permite roubar. Então não é nenhuma extrema necessidade que me faz abrir mão de um princípio, porque agora eu já sei quem eu sou, eu tenho uma forte convicção de entendimento, então não é que só tem pedra para comer, que eu vou transformar pedra em pão, haja vista eu estar com fome e com uma grande necessidade, entende? Então, assim, quando eu tenho uma forte convicção, eu sei quem eu sou, para onde estou indo, quem eu quero ser. E aí agora Paulo diz, é em Cristo, é nele. Nele tem todos os tesouros do conhecimento e da inteligência e da sabedoria. Hoje eu quero pregar num texto, numa mensagem de 2 pontos. Então, eu li o texto, vou sair do texto e não volto mais para o texto. Então, é uma mensagem de 3 pontos, né? Quero falar com vocês sobre algumas etapas da vida de Jesus. Eu peguei esse texto de Colossenses para explorar essa realidade de que em Cristo está todos os tesouros. E eu quero te convidar a andar comigo no ministério de Jesus, na vida de Jesus, em 9 etapas. 9 etapas da vida de Cristo, que são essas etapas que mostram-nos o que é o conhecimento, qual é o conhecimento e qual é a inteligência e qual é o entendimento que nós precisamos ter. É no estilo de vida de Jesus, são etapas que mostram os seus valores, etapas que definem os seus valores, etapas da sua vida. E se é em Cristo que estão todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria, conheçamos esse Cristo. Não quero te chamar para entendermos aqui uma questão comportamental, são esses comportamentos que devemos ter, não, mas são esses entendimentos que nós precisamos possuir. Então é esta convicção de entendimento. Vamos para a vida de Jesus. Primeira etapa, manjedoura. O que significa manjedoura? Esse Deus que diminuiu a ponto de caber numa manjedoura.
Essas etapas de Jesus são muito interessantes porque nos têm, sim, ensinos. Hoje é impossível trazer todos os ensinos, óbvio, mas queria destacar alguns pontos que para mim que realçam e eu divido com você, em busca disso, desse Jesus que nele tem todos os tesouros do entendimento e do conhecimento e da sabedoria. Manjedoura veio para cá quem veio para viver. Manjedoura não existe as preocupações deste mundo. Eu não vim para pertencer a este mundo. Enquanto muitos pais se preocupam que os berços dos seus filhos sejam berços de madeiras nobres, folheados a ouro, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o dono disso aqui tudo, nasceu numa manjedoura. A manjedoura nos ensina que os valores não estão aqui. A manjedoura nos ensina que os valores da vida não estão aqui. A manjedoura diz que Jesus não veio para cá para se preocupar com palácios e riquezas. Ele não veio para cá para ser daqui. A manjedoura diz que ele veio para viver. E eu acho que aí começa uma forte convicção de entendimento, porque pode ser que a nossa partida ela já tenha começado errada. A chegada de Jesus já foi uma chegada certa. Ele não veio para ser daqui. E quantos de nós estamos desde o berço dizendo para os nossos filhos que eles são daqui? Eles precisam ser daqui. Eles precisam se preocupar com isso aqui. E Jesus não. E vale a pena a gente pensar nisso. Sabe, a segunda etapa de Jesus é o Jordão. A segunda etapa de Cristo é o Rio Jordão. Claro que eu não estou falando de todas as etapas, mas numa certa ordem, queria destacar estas aqui. Por que Jesus foi batizado? Mateus capítulo 3, eu destaco alguns textos de Mateus. A manjedoura está em Mateus capítulo 2, verso 1, fala do nascimento de Jesus. Jordão está em Mateus capítulo 3, a partir do 13, Jesus já é batizado. A pergunta, se o batismo de João era um batismo de arrependimento, se João estava chamando pecadores a se arrependerem, por que Jesus é batizado? Se a mensagem de João Batista é venham pecadores e arrependam-se, por que Jesus entra na água para ser batizado? E se você vai perceber o texto, João Batista ele rejeita, ele não aceita. E ele vai dizer, mestre, eu é que deveria ser batizado por ti. Como o Senhor vem a mim? Então Jesus ele se entrega a ser batizado, ele se oferece, ele que tem a iniciativa de ser batizado. Mas por quê? Se não há pecado a confessar, se não há arrependimento a ter, por que Jesus se aceita ser batizado por João? Entrou na fila dos pecadores. Por que Jesus entra na fila dos pecadores para ser batizado? Pois é, o Jordão diz que Jesus, aqui ele já assume o lugar de um pecador. Aqui começa a caminhada para a cruz. Aqui começa a identificação com os pecadores. Ele não poderia pegar uma fila separada. Ele não poderia não entrar no Jordão para ser batizado. Por isso que o que ele fala para João Batista é necessário. Deixa, João. É necessário para que se cumpra as Escrituras, para que em mim a lei seja cumprida. Jesus se identifica com pecadores. Sabe, gente, se tem uma falta de raciocínio na mente de tantos, é essa não identificação com pecadores. Começou a vida errada porque começou a vida em berço de ouro ou entendendo que deveria ter berço de ouro. Sabedoria e conhecimento vai ficar muito longe. Segundo, uma não identificação com pecadores. Parece que se fôssemos fazer uma fila de pecadores, muitos de nós não estaríamos nela. Pode até ser que confessemos isso, mas na vida mesmo, parece que a gente pensa de outra forma. Nós somos bons de julgar os outros, nós somos bons de dizer quem são os pecadores, nós somos bons para identificar quem presta e quem não presta, quando na verdade nós temos muita dificuldade de assumir uma fila que é nossa. Jesus assumiu uma fila que não era dele e mesmo assim ele se identifica com pecadores. E o que dizer nós? Terceira etapa da vida de Jesus, que isso vai fazer com que, entende a nossa proposta, a gente vai descobrindo os tesouros do conhecimento e da inteligência.
e da sabedoria que estão em Cristo. Não está numa igreja, não está numa religião, mas está numa pessoa. Então vamos saber qual foi a terceira etapa da vida deste homem, que eu compartilho com vocês, é o deserto. Enquanto manjedoura são os valores, Jordão é uma identificação enquanto devedor, enquanto pecador. O deserto é uma identidade. Lá no Jordão ouve-se uma voz, depois que Jesus sai das águas: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. No deserto, Mateus capítulo 4, Jesus entra no deserto para ser tentado pelo diabo. A primeira pergunta que o diabo faz é se você de fato é filho de Deus. Se no Jordão ele ouviu, tu és o meu filho em quem eu tenho prazer, no deserto Satanás põe o dedo no seu rosto e diz: você é mesmo aquele que você acabou de ouvir que era? Você é mesmo filho de Deus? Então por que tanta necessidade? Se você é mesmo filho de Deus, por que pedra em vez de pão? Se você é filho de Deus, por que ninguém te conhece? Quando na verdade você deveria pular de um alto de um templo, ser um sucesso, por que você não é um sucesso? Se você é filho de Deus, por que você nasceu numa manjedoura, não tem aonde reclinar a cabeça? Se você é filho de Deus, por que tantas necessidades, provações e privações? Olha, se você quiser uma proposta diferente na sua vida, transforma pedra em pão, pula de um alto de um templo, e eu tenho uma proposta ainda mais excelente: ser dono de riquezas e ter poder sobre elas. A única coisa que faz com que Jesus rejeite estas propostas não é necessariamente ler as Escrituras para Satanás, mas dizer quem de fato ele era. É na identidade que a gente atravessa os nossos desertos. Ter uma identidade bem resolvida faz com que a gente tenha acesso a todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. Quarta etapa da vida de Jesus é o jumento. Mateus capítulo 21, verso 4 e 5, o Senhor já está entrando em Jerusalém, o ambiente agora já é da cruz, e o veículo que Jesus usa para entrar em Jerusalém é um jumento. Mateus 21, 4 e 5, Jesus vai dizer que é necessário entrar num jumento para se cumprir a Escritura. E ele cita o texto de Ezequiel. Por que um jumento? Um dia eu ouvi uma roda de conversa de intelectuais gospel, protestantes evangélicos, assim, pessoal bem inteligente, e eles disseram que Jesus usou um jumento, mas o jumento foi 0 quilômetro. Então, o cristão deve usar carro 0 quilômetro. Uma profundidade de pensamento absurda. Então o Senhor, ele pegou um jumento que ninguém tinha sentado nele ainda, porque o carro do crente tem que ser um carro 0. Eita, tudo a ver com as Escrituras. Mas eu queria propor um outro tipo de pensamento. Eu queria pensar diferente. Eu quero imaginar o jumento como uma essência. Porque eu não preciso de carro e nem de veículo para brilhar no meu lugar. Jumentinho era o veículo mais simples da época. Você imagina qual era a carruagem de Herodes? Você consegue imaginar qual era o carro ou o cavalo de Pilatos? Quais eram os veículos que os reis da época usavam? Você acredita que era um jumento? Por que Jesus usou um jumento? Porque nada poderia brilhar no lugar dele. Ele não precisa de título, ele não precisa de roupa, ele não precisa de veículo. Sabe onde é que está o brilho de Jesus? Nele mesmo. Meus irmãos, nós estamos numa época de que precisamos que coisas brilhem em nosso lugar, porque a gente não tem brilho próprio. Nós não temos valor intrínseco. Nós precisamos de um emprego que, precisamos de um carro que, precisamos de uma roupa que, precisamos de tanto que e tantos ques que brilhem em meu lugar, porque eu tenho um grande problema com autoestima e eu não sei nem o valor que eu tenho. Em Cristo, a gente aprende nele, que tem todos os tesouros do conhecimento e da inteligência e da sabedoria, que o brilho nunca será naquilo que eu possuo, mas sim naquilo que eu sou. A forte convicção de entendimento de quem eu sou, independente de algo que eu tenha ou deixe de ter. Eu acho que para mim o jumento ensina isso.
nada pode brilhar no meu lugar. Quero compartilhar com você outra etapa na vida de Jesus, que é o templo. Mateus 21, verso 12, Mateus escreve nessa ordem, o Senhor expulsa os cambistas do templo. Lembram? Parece um Jesus surtado, né? Que puxa um chicote, sai virando as bancas do povo. Fez um escarcéu ali no templo. Imagina ele chegando numa feira e fazendo aquilo. Então ele chamou bastante a atenção. Só que ele não fez isso numa feira. Ele fez isso na casa do seu pai. Que fizeram da casa do seu pai uma feira. Aí não. O zelo da casa do meu pai me consumiu, diz isso o salmista. Quando Jesus entra no templo, e eu acho que uma palavra que ressalta é a adoração. A casa do Senhor não é negócio, e não se faz negócio com Deus a quem nós adoramos. Não é possível negociar com o Deus que a gente adora. Você quer ter uma forte convicção de entendimento de quem é Cristo e nele alcançar todos os tesouros? Então pare de negociar com Deus. Não se faz negócio com o Senhor. O templo virou um ambiente de cambistas. Satanás, Ezequiel fala que Satanás, ele se tornou Satanás quando o comércio começou a ser visto em seu coração. A gente não faz negócio na fé. A fé hoje é um dos segmentos mais lucrativos do mundo. As pessoas ficam milionárias através da fé. Porque eles sabem que o ser humano é capaz de tornar a adoração um negócio. E eles são capazes de dar qualquer coisa pelo resultado que uma adoração pode lhe dar, mediante os seus interesses. Fazem-se tudo por uma cura, fazem-se tudo por um milagre. As pessoas são capazes de fazer absurdos e dar quantias absurdas por uma grande necessidade. Mas isso é negócio. Deus não está aberto a negócios. Deus é o que é porque Ele ama. Deus faz o que faz porque Ele é cheio de bondade e gracioso. Se Ele não faz, Ele acabou fazendo aquilo que Ele quis fazer. Não fazer. Mas Ele continua sendo bondoso, misericordioso, gracioso. Mas ninguém faz negócio com Deus. Ninguém serve a Deus para. A gente serve a Deus por quê? Os fiéis, como nós lemos no início desse culto, adoram a Deus não porque eles querem coisas, mas é porque eles são fiéis. A ceia é a sexta etapa da vida de Jesus. Mateus capítulo 26 relata a ceia. A ceia é o alimento. A ceia é a convicção de que eu não posso ter mais nenhum tipo de bebida e comida que não seja a carne e o sangue do meu Senhor. Não é só de pão que vive o homem. E eu não acredito que Jesus estava ensinando um novo tipo de pão sem fermento, ou uma nova padaria com uma nova produção do trigo. Não. São apenas símbolos que simbolizam verdades eternas, e são essas verdades das quais eu me alimento. Uma palavra que eu tiro da ceia é esta palavra que a gente está usando aqui como palavra-chave, que é uma convicção muito grande. Eu sei o preço que foi pago por mim, e eu sei o sangue que foi derramado por mim. O preço que foi pago foi um preço de muito amor, e o sangue que foi derramado é de uma aliança que ninguém pode quebrar. O amor que foi pago por mim no seu corpo dilacerado, há um sangue associado que me promete que Ele voltará para me buscar. E esta promessa de que o Senhor está às portas e Ele voltará para me buscar, é o que me faz e nos faz olhar para cima e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, porque nós, os teus servos, os fiéis, estão esperando esta grande apoteose, esse grande reencontro. A ceia é a ceia da esperança. Depois vem a cruz, o sétimo é o Getsemane. Está dando para acompanhar aí? O sétimo é o Getsemane. E o Getsemane é aquele ambiente que salta a palavra submissão. E esta submissão do Getsemane, seja feita a tua vontade. O cálice amargo, eu até queria não tomar, é ruim tomar cálice amargo, quem dera que não precisasse, mas foi necessário.
mas seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha vontade. Pois é, em Jesus ele passou por isso. Quantos cálices amargos a gente tem tomado na vida e ainda vamos tomar? A oração que devemos fazer é a oração de um filho submisso. O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. O cálice amargo veio da tua mão, da tua permissão, e eu beberei. A oitava etapa na vida de Jesus é a cruz. A cruz é o amor que se doa. Mateus capítulo 27, verso 38, fala que Jesus foi crucificado ali num monte chamado Caveira, e nos 2 versículos Mateus destaca, ele foi crucificado, e nos próximos versículos Mateus destaca, ele foi crucificado entre 2 ladrões. Porque cruz é instrumento associado a ladrão. Cruz era o instrumento associado ao mais terrível infrator. Lembra do Jordão? Quando ele assumiu o seu papel já como pecador? Pois é, aqui conclui a história. Jesus foi crucificado. É o amor que se doa, é o amor que morre para que o outro tenha vida. Eu acho que aí é um tesouro riquíssimo que nós vamos adquirir em entendimento e sabedoria. A cruz acaba com todo egoísmo, a cruz acaba com toda a vida individualizada, sem preocupação com o outro. A cruz é o rompimento, o colapso, o fracasso de pensar só em mim. Por isso que quando Jesus diz, você quer ser meu discípulo? Pegue sua cruz e siga-me, porque agora você vai ser uma bênção e um instrumento de vida para os outros. E isso é um chamado a quem quer amar um amor que se doa. Última etapa de Jesus, da vida dele, eu quero destacar o túmulo. Mateus capítulo 28, versos 5 e 6. O anjo diz assim, vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui. Entrem e vejam o local onde ele foi sepultado. Meus irmãos, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios 15. A gente ainda está nos nossos pecados, nós ainda estamos perdidos. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo aqui. Louvado seja o Senhor, porque a nossa história não termina em cruz. Louvado seja o Senhor, que a nossa história não termina em morte. A morte não nos dará o ponto final. Sabe qual é o nosso ponto final? Ressurreição. Sabe qual vai ser o nosso último escrito da nossa história aqui? Não é que fulano morreu, é que fulano ressuscitou. Sabe qual vai ser a última palavra sua, escrita na sua vida, na minha vida, aos fiéis do Senhor? Não é João, Maria, Pedro, Clédson, morreu. Não, a palavra é, ele ressuscitou. Porque se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Por isso que vale a pena a gente pensar nessas etapas da vida de Jesus. Começou aonde mesmo? Numa manjedoura. Por quê? Porque não é daqui. Não, vai terminar com ressurreição. E sabe quem vai ressuscitar? Somente aquele que tinha uma forte convicção de entendimento, descobriu todos os tesouros numa pessoa e faz agora com que ele tenha uma identidade muito bem resolvida. Faz muito sentido. Por isso que Paulo está lutando. Por isso que Paulo está lutando para que a igreja pense e saiba que somente em Cristo a gente pode encontrar todos os tesouros de um homem sábio, um homem inteligente. Não é ler livros, é conhecer Jesus Cristo de Nazaré. Então eu quero só relembrar aqui para a gente encerrar. Manjedoura fala dos nossos valores, o Jordão fala da nossa identificação, o deserto da nossa identidade, o templo, o jumento fala da nossa essência, o templo fala da nossa adoração, a ceia fala da nossa convicção, o Getsemane fala da nossa submissão, o Calvário fala do nosso amor e o túmulo fala da nossa esperança.
que você seja muito rico, muito rico. Que você e sua família, nós possamos ser milionários, riquíssimos, toda a riqueza da forte convicção que há nessa pessoa chamada Jesus Cristo. Deus te abençoe, uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.